Boa noite a todos. Espero que eu seja feliz nas colocações sobre esse assunto que às vezes causa um pouquinho de preocupação, que é a lei de destruição, que o Livro dos Espíritos traz como lei. Tudo tem que ser destruído. E para que destruir? Então, na Revista Espírita, ele traz um artigo sobre povos que habitavam o México, Peru, e que desapareceram. Ou sozinhos, desapareceram sozinhos, que não se sabe, por exemplo, os maias, os astecas pelos espanhóis no Novo México e os incas no Peru, que eu tive a felicidade já de visitar aquela região dos incas. Mas também é muito famosa a questão do Velho Mundo, que são os egípcios, o Egito, com suas pirâmides de Gizé. Também lá havia um povo antigo, fez o que fez, retornou à pátria, de onde vieram, e não deixaram para ninguém o que eles tinham conquistado, deixando a entender que cada um que se vire, quer saber das coisas, pesquise, estude. Mas vamos lá. No Brasil, nós temos a vinda de Pedro Álvares Cabral no Brasil, não para descobrir, mas para tomar posse. Porque na América do Sul, na América, já existiram outros povos navegadores que andaram por aí. Os mais antigos que nós conhecemos, ouvimos falar, são os vikings. Então o Brasil recebeu a visita de Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo, uns anos antes, 1492, aportou no México. Foi assim, historicamente, ele foi lá, descobriu o México, a América, a Nova América. E Cristóvão Colombo, como era de praxe, aqui Pero Vaz de Caminha também fez a mesma coisa. Depois que andaram por aqui um tempo, ele escreveu uma carta para o rei de Portugal, né, detalhando o que ele encontrou aqui, os índios, como é que viviam, etc. A mesma coisa Cristóvão Colombo, quando aportou no México, encontrou os astecas. E posteriormente se descobriu os maias, mas os maias já tinham desaparecido e não se sabe até hoje o porquê e como desapareceram. Então ele é o navegador, Cristóvão Colombo, e ele escreveu algumas cartas que estão publicadas no livro do Lamartine, que se chama Civilisateurs. Na França. Esse Civilisateurs, essa obra, ele traz várias histórias, não foi só dos astecas, várias histórias das humanidades, questões da humanidade. Então ele descreve ali o estado do México por ocasião da descoberta. Eles encontraram os astecas, como é que viviam, etc. E esse artigo, um deles, com referência aos astecas, Allan Kardec publicou na sua Revista Espírita, né? E posteriormente ele recebeu na Sociedade Parisiense de Estudos em Paris
recebeu uma comunicação dizendo o porquê que aqueles povos desapareceram daquela forma. Então vamos lá. Mas e por que não anda? Será que é aqui? Vou ter que nascer de novo, dessa vez não tem coisas que eu não aprendi ainda. Bom, a natureza ali é tão pródiga que a propriedade não criou o sentimento de avareza ou de cupidez. Esses homens parecem viver numa idade de ouro, felizes e tranquilos em meio de jardins abertos e sem limites, sem fossos, nem paliçadas ou muros. Essa é a descrição de Colombo quando encontrou lá no México esses povos chamados astecas. Primeiro contato, ele escreve dessa forma: não existia cupidez, não existia muro, não existia cerca, todos viviam bem. Agem lealmente um com o outro, sem lei, sem livros, nem juízes. Olham como um homem mau aquele que se compraz em prejudicar o outro. Para eles, logicamente, existiam aqueles raros que pensavam só em si, prejudicavam o outro. Então, pela sociedade asteca, era tido como um homem mau. Esse horror dos bons contra os maus parece ser toda a sua legislação. Até aqui tudo bonito, né? Sua religião é apenas o sentimento de inferioridade, de reconhecimento e de amor ao ser invisível que lhes havia prodigalizado a vida e a felicidade. Eles não tinham Deus como nós. Deus para eles era algo superior que eles respeitavam, reconheciam e se reconheciam inferiores diante desse ser invisível. Mas já é um bom começo, né? Não há no universo nação nem melhor país. Amam seus vizinhos como a si mesmos. Têm sempre uma linguagem suave e graciosa, e o sorriso da ternura nos lábios. Andam nus, é verdade, mas vestidos de candura e inocência. Na Europa, andar nu na época era coisa assim muito complicada. Mas vestidos de candura e inocência, para eles não fazia diferença. Conforme esse quadro, esses povos eram infinitamente superiores, não só aos seus invasores, os espanhóis, como em comparação aos povos dos países mais civilizados. Colombo realmente exaltou esse povo, que era o povo asteca. Os espanhóis, posteriormente, ele escreve, os espanhóis nada tomaram de suas virtudes. Os espanhóis chegaram lá, fizeram o que fizeram, mas as virtudes que esses astecas tinham, nenhuma passou para os espanhóis, ou os espanhóis não copiaram. E os contaminaram com os seus vícios. Quais são esses vícios principais? Bebida alcoólica, né? Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. E todos
considerados o estupro e outras coisas mais, né, que os espanhóis contaminaram aqueles índios. Em troca da sua boa acolhida, que eles foram muito bem acolhidos pelos não lhes trouxeram senão a escravidão e a morte. Num primeiro momento, tudo certinho. Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a primeira missa no Brasil, né? Por Frei, oficiada pelo Frei Henrique de Coimbra, e tal, mas não foi tudo nota 10. Esse dia foi espetacular. Dias posteriores, a coisa começou a mudar. Esses infelizes foram, em grande parte, exterminados, e o pouco que deles resta perverteu-se ao contato dos conquistadores. Aqui um pequeno parênteses, eu estive lá em Machu Picchu. Quem puder um dia visitar aquela região, vá, que é muito interessante. Os incas, que hoje estão lá, o povo inca, eles só têm um nome. De inca não tem mais nada. Já são povos misturados. Só que algumas coisas eles devem ter conservadas. Por quê? Eles fazem muito artesanato lá em Cusco, que era a capital deles, e eles chegam perto da gente com toda a educação. Aquelas mulheres cheias de pacotes de artesanato, crianças, eles chegam lá, tio, compra de mim. Desse jeito. Não é como no Paraguai que vem por cima da gente atropelando tudo, né? Ali é o mesmo linguajar. Tio, compra de mim. Pena que a gente não pode comprar quase nada lá, porque lá é frio, frio mesmo. E aqui é quente, não, as coisas não se adaptam. Então, pouco resta deles, mas mesmo assim é um povo que essa tradição parece que continuou. Diante desses resultados, pergunta-se, daí, depois disso, vários historiadores, filósofos ou pensadores que leram essas histórias de Cristóvão Colombo, pergunta-se, onde está o progresso? E que benefício moral colheu a humanidade de tanto sangue derramado? Não se tem notícia lá nos egípcios, que lá tem havido guerra de extermínio. Só não se sabe, aquele povo egípcio antigo que esteve por lá, desapareceu. Aqui na América foi diferente. No primeiro contato tudo bem, depois veio a conta. Então, não teria sido melhor que a velha Europa ignorasse o novo mundo, tão feliz antes dessa descoberta? Isso é uma pergunta que se fazia. Não era melhor os espanhóis ficarem lá no velho mundo, deixassem esses povos em paz? Por que vieram aqui para destruir? Aí a resposta foi obtida séculos depois, em 1864, na Sociedade de Paris, já com Allan Kardec, 8 de julho de 1864. Um espírito, então, se comunicou dizendo, para responder essas questões: sob as aparências de uma certa bondade natural e com costumes mais suaves do que virtuosos, os incas, agora ele faz uma referência aos incas,
viviam indolentemente, sem progredir nem se elevar. Faltava a luta a essas raças primitivas. Os Incas viveram então lá no Peru e eles praticamente tomaram, não é que tomaram, eles tinham a sua organização que atingia quase toda a América do Sul, menos o Brasil. E eles tinham, lá em Cusco, a gente viu lá nos museus, o enfeite deles, eles não usavam o ouro, era a prata, o que eles mais usavam. Tanto é que a Argentina vem do latim, argentum, que quer dizer prata, né? Então eles estiveram até ali. Conta-se que os povos, os índios, né, eles faziam questão de estar sob a dominação dos Incas, porque os Incas eram organizados, não faziam tanta guerra, não tinham armas e tinham comida em abundância. Eles eram organizados. E andavam naquelas trilhas ali no Peru, sem problema nenhum, caminho para tudo. Então, os povos que viviam aí, faziam questão de estar sob o domínio dos Incas. Aí eles estavam bem. Só que essa comunicação diz, sob as aparências de uma certa bondade natural, e com costumes mais suaves do que virtuosos, os Incas viviam indolentemente. Calcula na época, se tem onde dormir, se tem o que comer, não precisa mais nada. A indolência toma conta, não há necessidade de lutar pela vida, de lutar para melhorar. Correto? Então é isso que ele fala, sem progredir nem se elevar. Tudo beleza, tudo certinho. Faltava a luta a essas raças primitivas. Então a gente sabe pela lei do progresso, depois eu vou passar alguma questão do Livro dos Espíritos, que realmente nós somos fadados a progredir, a ir para a frente, de um jeito ou de outro. Ou nós vamos por nossa livre iniciativa, ou vamos ser cutucados. Mas a lei é para todos. É a renovação. De novo. E eu nem sei onde é que... Esse. Onde é que é? Esse aqui. Ah, Enter. Vai só um pouquinho aqui. Agora sim. E se batalhas sangrentas não os dizimavam, se uma ambição individual aí não exercia uma pressão soberana para lançar aquelas populações a guerras de conquistas, nem por isso eram menos atingidos pelo perigoso vírus que levava sua raça à extinção. Devido à indolência, à falta de luta, né, também se extingue um povo. Parece que é o caso do povo maia, que era menor, se extinguiu, não eram briguentos. Depois se descobriu aquelas pirâmides no meio da floresta e através dos escritos conseguiram alguma coisa, alguma história desse povo maia, mas pouca coisa tem. O asteca já não. O asteca foi... Então, se batalhas sangrentas não os dizimavam, não guerreavam, se uma ambição individual aí não exercia uma pressão soberana para lançar aquelas populações a guerras de conquistas, nem por isso eram menos atingidos pelo perigoso vírus
que levava a sua raça à extinção. Era preciso retemperar as fontes vitais desses incas degenerados, dos quais os astecas representavam a decadência fatal, que deveria ferir todos aqueles povos. Então, ele faz um comparativo depois. Aqueles povos, incas e astecas, paradinho, tudo em paz, tudo bonitinho, barriga cheia e tal. E os espanhóis, outros povos da Europa, indo, progredindo, descobrindo e tal, e eles parados. Então, para eliminar essa distância, a essas causas inteiramente fisiológicas, agora já vem uma análise, se juntarmos as causas morais, notaremos que o nível das ciências e das artes aí tinha igualmente ficado em prolongada infância. As ciências e as artes, tudo infantil, quietinho. Havia, pois, utilidade de pôr essas regiões pacíficas no mesmo nível das raças ocidentais. Tinha que dar tinha que subir essas raças. Não podia ficar aí eternamente daquela forma. Hoje se julga a raça desaparecida porque se fundiu com a família dos conquistadores espanhóis. Então, o mesmo fenômeno nós estamos vendo aqui mais de perto. Os nossos índios de hoje não são mais os índios de antigamente. Houve já a mistura com portugueses, com outros. Resultado, nós temos hoje índios que trabalham no supermercado, no comércio, estão na escola, coisa que não faziam. Então, na verdade, eles foram atropelados. Está certo que eles, como diz o texto antes, adquiriram vícios do branco, mas também acharam uma forma de movimentar a sua cultura ao nível do branco. Dessa raça cruzada surgiu uma nação nova e vivaz, que por um vigoroso impulso não tardará a alcançar os povos do velho continente. Assim como o Brasil disse que é o país do terceiro mundo, mas também está queimando etapas diante dos povos mais adiantados. Está queimando etapa, tá? Nós já temos aqui a ciência, a tecnologia e em alguns pontos muito avançado. Que resta de tanto sangue derramado? O sangue derramado não foi tão considerável quanto se poderia crer. Outro ponto. Perante as armas de fogo e alguns soldados de Pizarro, que foi o primeiro conquistador lá no Novo México, Pizarro, toda a nação invadida se submeteu como se estivesse diante de semideuses saídos das águas. Então, bastou, como eles não conheciam a arma de fogo, então veio lá Pizarro com meia dúzia de soldados com um trabuco na mão, todo mundo se aquietou. Alguns morreram, lógico, mas não foi aquilo, segundo o historiador aqui, a comunicação, não foi tanto como se supõe às vezes. Aconteceu aqui no Brasil a mesma coisa. Nos primeiros tempos não aconteceu grande coisa. Depois, sim. Aí vieram também, aqui no Brasil, os jesuítas já junto, para
converteu os índios antes que viessem os evangélicos, os luteranos. Então, o Lutero é de 1400 e pouco, o Brasil foi descoberto em 1500, por aí. Então, já veio a Companhia de Jesus, que foi criada para vir antes, porque era uma questão de sobrevivência, né? Bom, então isso está falando, é quase um episódio da mitologia antiga, e essa raça indígena é, sob vários aspectos, semelhantes às que defendiam o tozão de ouro. Na mitologia grega, o tozão de ouro é a lã de ouro do carneiro alado, crisómalo. É também conhecido como velocino de ouro ou velino. Eu já assisti esse filme, muito interessante, bem antigão, mas interessante. O velocino de ouro. Então, é um caso de mitologia grega, pode-se comparar. Então, ele faz algumas reflexões. Do ponto de vista antropológico, antropos em grego é homem, ponto de vista humano, a extinção das raças é um fato positivo. O maior vence o menor desaparece. Pronto, acabou. É um fato positivo. Por quê? Vence aquele que tem mais força, mais tecnologia, está melhor em situação. Do ponto de vista da filosofia, ainda é um problema. O filósofo, ele começa a filosofar. Espera aí, aquela raça inferior é tão filho de Deus como isso aqui. Como é que se resolve isso aí? Do ponto de vista da religião, o fato é inconciliável com a justiça de Deus. Se admitir para o homem uma única existência corpórea, a decidir o seu futuro para a eternidade. Se, como as religiões ocidentais, católica principalmente, que não acredita em várias vidas, uma vida só, aí não tem como a justiça de Deus. Como é que é isso aí? Esse é filho de Deus. Esse é filho de Deus. Todos são. Mas como é que são diferentes? Né? Isso é o que nós trabalhamos muito na doutrina espírita. Com efeito, as raças que se extinguem são sempre raças inferiores às que as sucedem. Então veio o espanhol, tomou aquilo lá, a raça antiga, a inferior, desapareceu. Aqui no Brasil, vieram os portugueses, os índios não desapareceram. Sabe o número dos que morreram? Eram 8 milhões, ficaram 200 mil. 8 milhões de índios, ficaram 200 mil. Agora já. Bastante. Tá, mas eles desapareceram? Tá, já vamos ver isso aí. Na extinção das raças, em geral, só se leva em conta o ser material. O único que se destrói, enquanto se esquece do ser espiritual, que é indestrutível e apenas muda de vestimenta. Pronto, resolvido o problema. Nós estamos aqui revestidos, né? Cada um com a sua maravilha de corpo que tem aqui. Mas nós já transitamos milhares de vezes, pode-se dizer, em outros corpos. E o que fizemos nós lá no passado? Nós destruímos, matamos, fizemos o que os espanhóis fizeram. Ou nós éramos espanhóis, provavelmente,
quando eu estava lá no meio dos Incas, parecia que eu estava em casa. Eu já andei por lá. Não foi de graça que eu fui para lá. Né? E assim, cada um que vai visitar um país diferente é porque lá tem alguma coisa que está chamando a atenção. Então é o espírito que sobrevive. A matéria, essa se destrói mesmo. Aquele corpo que nós tínhamos lá no passado, lá na velha Europa e tal, esse quantas vezes se foi? E atualmente tem mais uma maneira de liquidar mesmo, virar em fumaça. Nós temos o fenômeno da cremação. Agora então é 2,5 kg de cinza que vem num potinho caprichado, tal, conforme a pessoa quer. Né? Então, na extinção das raças, em geral, só se leva em conta o ser material. O único que se destrói, a parte física, enquanto se esquece do ser espiritual, que é indestrutível e apenas muda de vestimenta. O Cristo, quando teve aquela conversa com Nicodemos, o que ele falou? O espírito é como o vento. Você não enxerga o vento. Ouve-lhes a sua voz. Está por aí. Não sabes de onde vem, nem sabes para onde vai. Ele não fala no corpo. Sem dúvida, é penoso pensar que o progresso, por vezes, precisa de destruição. Mas é preciso destruir os velhos casebres. No momento espírita apareceu. Os velhos casebres e substituí-los por casas novas, mais belas e mais cômodas. Quando eu vim aqui para Santa Helena em 1980, 80% das casas eram de madeira. Onde é que se acha mais casas de madeira? Tem que procurar. Já foi tudo substituído, ou quase tudo. Casas melhores, de alvenaria. Epa! Epa! Agora sim. E agora como é que... Ah, tá certo. Agora eu vou. Precisa ter o primário para mexer nisso aqui. Isso. Ah, pronto. Ele tá. Agora só muda aqui daí, professor. Uhum. Tá. Isso aqui já foi, né? Saiu já. Já fui, já fui. Só deixa eu colocar que não tá passando lá. O senhor tem salvo aqui? Agora está andando. Ah, é, estava aqui. Uhum. No cantinho daí.
Sem dúvida, é penoso pensar que eu... Tá. Progresso, por vezes, precisa de destruição. Aí, me lembrei, lá na Tailândia agora, mais de 3.000 pessoas, né, desencarnaram por causa de um terremoto, ou vários terremotos. Lei de destruição. O porquê que Deus permitiu que acontecesse isso lá e não acontece no Brasil. Aliás, o Brasil não tem nenhuma placa rachada. O Brasil inteiro está sobre uma placa inteira. Então, por isso aqui não dá terremoto. Já vai lá para os Andes, já é diferente. Então, e daí nós temos algumas coisas que a gente também não sabe, algumas coisas por, como é que se diz? Atropelamento de alguns povos para andar mais depressa. Pode ser. Outros pode ser por karma. O Netanyahu, para liquidar com meia dúzia de pessoas lá do Hamas, ele matou 40.000, não sei quantos. Fugiu o nome lá. Os palestinos. Uma quantia enorme de palestinos para resgatar. Então, o porquê que acontece isso aí? Foge da nossa compreensão. Às vezes são karmas coletivos, né? Quem fala aí um pouco disso aí é o Raul Teixeira. Quem quiser se especializar, não, saber um pouco mais, é ali. Aliás, é preciso levar em conta o estado atrasado do globo, onde a humanidade está apenas no progresso material e intelectual. Isso nós estamos muito bem. Temos até bomba atômica, já 50.000 vezes mais poderosa do que as duas primeiras que foram detonadas em cima de Hiroshima e Nagasaki. As bombas atômicas hoje, muito superiores, mas muito mesmo, né? Tecnologia. As guerras hoje, dá para ver entre Rússia e Ucrânia, é uma guerra de drones, né? Mandou 500 drones para lá, 400 foram abatidos. E assim, guerra de drones. Vão aperfeiçoar ainda mais essas encrencas miúdas. Bom, está apenas no progresso material e intelectual. Quando entrar no do progresso moral e espiritual, as necessidades morais suplantarão as necessidades materiais. Daí a pergunta, onde é que vamos guardar tanta bomba atômica? Que dá para... Tem bomba atômica aí para destruir o planeta meia dúzia de vezes. Né? Onde é que vamos guardar isso aí? Onde é que vamos inutilizar essa coisa? Quando vier o progresso moral e espiritual para todos. Vai demorar, mas vai vir. Os homens serão governados segundo a justiça e não mais terão de reivindicar seu lugar à força. Então a guerra e a destruição não mais terão razão de ser. E por que é de perguntar? Deus se utiliza então para fazer com que a humanidade cresça, permite que eles se guerreiem, mas Deus respeita o livre-arbítrio de cada um. Querem se destruir? Pode, é permitido, livre-arbítrio. Só que depois vão colher. Essa conta, a colheita é obrigatória. A semeadura é livre, a colheita obrigatória. Depois vamos descobrir por que eu fiz isso aí. Não vou fazer mais.
Então, vamos caminhando para o final. Eu peguei Lei de Destruição, no Livro dos Espíritos, questão 728. É lei da natureza a destruição em todas as formas. Aquilo que nós comemos também é destruído, né? Tudo sofre transformação, destruição, tudo. Quantas eras glaciais o planeta já passou? Sabe? Não? Várias, né? Várias. Não desencarnaram todos os povos, não, com essas eras glaciais, mas diminuiu um eito. Quando viviam aqueles animais enormes, dinossauros, e vários sauros aí, né? De uma hora para outra, modo de dizer, ninguém sabe ao certo, foram liquidados tamanho desses animais. Depois virou petróleo isso aí, para benefício nosso, né? A Terra era uma floresta enorme, árvores antigas, velhas. Nos Estados Unidos ainda tem algum resquício dessas, as sequoias gigantes, né? E tal, numa condição que não se sabe bem o porquê, foi enterrado e virou carvão de pedra, também para nosso benefício. Então, tudo é transformação. Então vamos lá. É lei da natureza a destruição. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. É o que nós fizemos a cada reencarnação. O nosso corpo é destruído, retornamos, passamos lá a parte teórica, verificamos o que falta fazer, o que nós deixamos de fazer e voltamos de novo, com ideias diferentes. E assim vai, é a lei do progresso. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Está vendo? Então, quando chegar a nossa vez de desencarnar, vamos, porque é assim que vai ser. Tem povos, os orientais, que fazem festa não quando a pessoa nasce, é quando morre. Quando nasce, coitado. Se ele soubesse o que ele vai passar pela frente aqui, né? É um motivo meio de apreensão. Quando morre, se livrou, está livre. Nós pensamos o contrário. Mas está danado isso aqui, viu? Está danado. Já tem até afundado um carreiro aí. Puxa, tá. E por último, entre os homens da terra existirá sempre a necessidade da destruição? Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Nós hoje já pensamos 10 vezes antes de matar um bichinho e acabamos não matando, né? Já temos esse cuidado com a natureza. Matar uma pessoa hoje, nós ficamos horrorizados. Uma criança, então, nós não aceitamos. Aliás, nem os bandidos lá na favela não aceitam. Criança, não. Criança, não. O restante até que passa. Mas, então, isso é sinal que o planeta
os povos que habitam esse planeta já têm uma melhora. Hoje nós temos o cuidado já com a velhice, com os idosos, temos o cuidado com criança e temos a criança que é tratada, maltratada em casa, é retirado, fica uma temporada, é tratado os pais através da psicologia, etc. Então há um cuidado já que há uns anos atrás não existia. Então já melhorou bastante. Mas tem muito que melhorar ainda. Lógico, nós estamos apenas na segunda fase. Mundo primitivo, mundo de provas e expiações, e o próximo é de regeneração. Também não é o último, aí ainda tem mais. Certo? Espero ter contribuído com alguma coisa.